Olá, boa tarde. Você está agora com as notícias do Gazeta News. Integrantes do movimento Sem Terra fizeram protestos na manhã desta quarta-feira. A manifestação reuniu cerca de 1.000 pessoas. O grupo saiu de Itapevi, onde estava acampado, e chegou em Osasco ontem. Dormiu no ginásio de esportes de Osasco. Às 7h30 da manhã, saiu para percorrer 12 quilômetros em direção ao bairro do Butantã, na zona oeste de São Paulo. Eles ficam abrigados em um clube-escola do Butantã até sexta-feira. Eles lutam por reforma agrária no estado de São Paulo. E Justiça decide que precisa do parecer do Ministério Público e adia a reintegração de posse de terreno em Itaquera, na zona leste de São Paulo. A área ocupada por cerca de 2.500 barracos de integrantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto desde sábado é de propriedade particular. O terreno, que fica a aproximadamente 4 quilômetros da Arena Corinthians, foi batizado de Copa do Povo. Na segunda-feira, a dona do terreno, a Viver S.A., pediu a remoção das famílias do imóvel. Como a área é particular, o parecer do Ministério Público não é obrigatório, mas a Justiça entendeu nesta terça-feira que deveria haver a participação do órgão por causa do interesse público na ação. E 5 suspeitos de participação no linchamento da dona de casa Fabiane Maria de Jesus estão sendo identificados. Hoje a polícia ouviu mais 8 testemunhas. Um dos suspeitos foi preso ontem e, segundo a polícia, ele confessou a participação no crime. Um vídeo divulgado na internet mostra o momento em que o suspeito atinge a dona de casa na cabeça com um pedaço de madeira. Fabiane foi espancada no último sábado no Guarujá, depois da divulgação em uma página do Facebook de um retrato falado de uma mulher acusada de realizar rituais de magia negra com crianças sequestradas. A dona de casa foi confundida com a mulher e foi espancada, amarrada e arrastada. Depois de 2 dias internada, ela morreu na última segunda-feira. Hoje a polícia fez buscas atrás de 5 novos suspeitos e recuperou na casa do homem que foi preso ontem a bermuda usada por ele no dia do crime. E a campanha nacional de vacinação contra a gripe termina nesta sexta-feira em todo o país. Devem ser imunizados idosos, crianças com idade entre 6 meses e 5 anos, gestantes, mães em até 45 dias após o parto, trabalhadores da saúde, povos indígenas, presos e funcionários do sistema prisional. A campanha começou no último dia 22 e tem como público-alvo cerca de 50 milhões de pessoas. A meta do governo é imunizar 80% da população brasileira, mas até agora só foram vacinados 14%. Estão sendo distribuídos cerca de 54 milhões de doses, que protegem contra 3 tipos de gripe, incluindo a gripe A. E estudantes reclamam que desde janeiro enfrentam problemas para utilizar o bilhete único em São Paulo. São reclamações diversas que têm levado estudantes e pais a formarem longas filas nos postos da SP Trans e nas estações de metrô. O dia todo foi assim no posto de recarga do bilhete único na rua 15 de novembro. Fila e muitas queixas. Vim direto aqui, a moça gerou o boleto, paguei 2 dias depois e até hoje nada. Falaram que ia haver um novo bilhete, aí depois falaram que ia ser reaproveitado o UMIS, que não ia mais vir o outro. Aí agora bloqueou. Eu paguei a taxa de estudante que vem com 2 cartões. Aí um é do bilhete único e o outro é comum, para usar em eventos, coisa e tal. Tem que recarregar o outro e não do bilhete único, entendeu? Eles não avisam isso nos postos. Eu fiz o pagamento, pelo site e não está liberando o crédito. Então vim aqui resolver. Eu passei em Santa Amaro, fiquei 2h30 na fila para resolver, não resolvi. Neste outro posto da SP Trans, que fica no centro, aqui na Sé, os problemas se repetem, as reclamações são as mesmas. Desde o início do ano, os estudantes vêm enfrentando dificuldades para usar o bilhete único mensal. E aqui, em comum, uma reclamação. Enquanto as falhas persistem no sistema, eles precisam pagar a tarifa integral de ônibus e metrô. O pagamento da passagem pelo preço cheio preocupa a Dona Maria das Graças, que tem 2 filhos estudando e os 2 com problemas no bilhete único. R$12 todos os dias, para ir e voltar. Fora a mensalidade da faculdade, A falha da SP Trans também pesa no orçamento de seu Marco Antônio,
também tem 2 filhos. Um não consegue o cadastro no sistema e outro não consegue fazer a recarga. E a gente não pode, infelizmente, ficar bancando a burocracia da prefeitura, infelizmente. A gente está tendo um ônus maior, né? Porque as autoridades não funcionam. Estudantes pagam metade do valor para andar no transporte público. São R$ 70 por mês para quem só usa ônibus e R$ 115 para o bilhete integrado. Depois de 2h30 na fila, Tiago saiu sem o bilhete. Eu vou ter que voltar sexta-feira, né? Mais 2 horinhas de fila, pelo menos. Ah, né? Vamos vir aí. Eu vou trazer um chinelo, uma cadeirinha de praia, né? Para ver se dá uma ajudada. Só mesmo bom humor, né? Só mesmo bom humor, né? Para aguentar esse clima. Em nota, a SP Trans informou que detectou alguns casos de estudantes que quitaram o boleto de pagamento do bilhete único de estudante, mas tiveram seus cartões bloqueados. A empresa esclareceu que isso acontece quando o aluno gera um boleto no site e, por algum motivo, gera um segundo. Nesses casos, o sistema cancela automaticamente o primeiro boleto. Se o aluno paga este documento cancelado, precisa ir a um posto de recarga para liberar o bilhete. A SP Trans diz que seus funcionários estão trabalhando para validar os cartões de alunos que pagaram o boleto errado. E vamos agora com as informações do trânsito. A capital registra neste momento 70 quilômetros de congestionamentos. Começamos aqui na região central, na Brigadeiro Luiz Antônio, já no finzinho, quase no Ibirapuera. O trânsito é tranquilo tanto para quem segue para a Zona Sul, quanto para quem sobe no sentido Avenida Paulista. Agora a Zona Oeste, Avenida Eusébio Matoso, na altura do Shopping Eldorado. À direita, para quem segue para Rebouças, quase não há carros. Já à esquerda, para quem vai na direção da Marginal Pinheiros, já há congestionamento. Agora na Avenida Paulista, trânsito congestionado no sentido Paraíso. Já no sentido Consolação, o trânsito flui melhor. Pesquisa mostra que a maioria da população do estado culpa o governo ou a Sabesp pelos problemas de abastecimento de água aqui em São Paulo. A pesquisa foi feita com mais de 18.500 pessoas em 70 municípios do estado e mostra que 23% dos entrevistados tiveram algum tipo de problema com a falta de água nos últimos 3 meses. Renato, além deste dado, preocupante, quais outros dados a pesquisa mostra? Que a falta de água atinge mais as pessoas de periferia, os mais pobres, do que os mais ricos. Quanto menor a renda, maior a chance de faltar água. Por que isso acontece? Ficou claro na pesquisa que não dá para culpar São Pedro. Apenas 7% dos paulistas acham que o problema de abastecimento se deve à falta de chuva. Em primeiro lugar vem o governo do estado, em segundo a Companhia de Água e em terceiro lugar o governo federal. Isso mostra uma insatisfação realmente e uma cobrança da população de que o poder público tome uma providência que não seja apenas urgente? 6 de cada 10 paulistas acreditam que vai voltar a faltar água até o final do ano. Isso coloca o debate sobre o abastecimento de água no centro da discussão eleitoral das eleições de outubro. Os institutos Data Popular e Ideia Inteligência entrevistaram por telefone 18.534 moradores de 70 cidades do estado de São Paulo. A margem de erro é de 0,7 ponto percentual para mais ou para menos. A partir de amanhã, São Paulo recebe a segunda edição da Call Parade. E para homenagear o Brasil, país sede da Copa do Mundo, o tema para customizar os orelhões é a Seleção Brasileira de Futebol. Os artistas escolhidos para participar do evento estão na fase de finalização dos trabalhos. Alô? Falar com quem? Davi, para você. O bom humor é do artista plástico Renato Gavi. Ele está finalizando a cúpula de um dos orelhões que fará parte da segunda edição da Call Parade. Eu tive a ideia de fazer o Davi Luiz, fazer uma homenagem a ele. Que aí foi usando as cores da bandeira, que é o amarelo, e o verde simulando o cabelo dele. Não pense que foi fácil. Montar a cabeleira do Davi Luiz deu bastante trabalho. Eu coloquei uma base de fibra de coco embaixo e uma tela de arame por cima. Então, para dar esse volume um pouco mais alto, assim, né? E depois eu fui colocando galinho por galinho nessa fibra de coco que está por baixo, preso por esse arame aqui. E aí fui confeccionando. Aí fiz essa moldura aqui também.
até acertar o formato do cabelo dele. Até agora, Renato gastou 2 dias na confecção da cúpula. O que falta é o acabamento desse arame e a pintura da frase, uma homenagem ao nosso guardião da amarelinha, Davi Luiz. Neste ano, a campanha é temática. O lema é "Pinte o seu orelhão com as cores da seleção". 25 orelhões foram customizados por artistas plásticos convidados e 15 foram selecionados pelo curador Binho Ribeiro. Outros artistas também estão finalizando as cúpulas. São homenagens à Copa do Mundo do Brasil, jogadores e ao técnico Felipão. A partir do dia 8 de maio, o orelhão de Renato se juntará com outros 39 que ficarão espalhados pela Avenida Paulista e outros bairros da cidade. Na Avenida Paulista, muitos orelhões estão vandalizados. Eu acho lamentável que tenha esse tipo de degradação, né, de um bem público, né? Eu fico horrorizada. Eles colocam o orelhão para ajudar quem precisa e o pessoal não tem ciência do que é para ajuda e não é para depredação. Talvez uma forma disso acabar, não sei se acabaria, foram quando eles transformaram os orelhões com desenhos, fizeram orelhas neles. Não sei qual foi a repercussão, se houve maior degradação ou não, mas eu acho que é uma forma de talvez mantê-los mais conservados. Renato torce para que sua arte não seja danificada. Espero que as pessoas respeitem, né? Que é um telefone público, né? Quem está quebrando está pagando, né? E o Gazeta News de hoje termina aqui. Novas notícias logo mais às 7 da noite no Jornal da Gazeta e no Jornal da Gazeta, edição das 10. Fique agora com o Gazeta Esportiva.